Boa noite, meus amigos queridos da Casa Espírita de Amor e Caridade, ajudando a caminhada. Estamos recebendo uma amiga querida, a Beth, veio aqui para nos ajudar nessa tarefa tão maravilhosa que é o estudo do Livro dos Espíritos. Hoje a nossa amiga do coração, ela vai falar do capítulo 11 do estudo do Livro dos Espíritos, as perguntas ou questões, como vocês queiram falar, não importa, né? É a 886 a 892. Beth, bem-vinda, muito obrigado por sempre nos ajudar nessa tarefa tão maravilhosa que é aprender um pouco sobre a doutrina espírita através desse livro maravilhoso que é o Livro dos Espíritos, tão atual, né? Apesar de ser antigo, é tão atual nos dias de hoje, né? Então, eu só queria fazer eu queria dar um anúncio aqui rapidamente, que dia 2 de agosto nós teremos a palestra de aniversário da nossa casa, 7 anos esse ano, né? E quem fará a palestra de aniversário é o nosso amigo do coração, Nestor. Ainda eu não tenho tema, amigos. E eu convidei a nossa amiga, que é pianista, que vai tocar aqui, a Bia, para fazer, para ter, né, a parte musical nesse ano, que é um ano que é o 7º aniversário do CA, que não pode faltar, né, a música. Então, por gentileza, amiga querida, é com você. Gratidão. E, por favor, meus amigos, se inscrevam, divulguem o SEAC. A gente precisa espalhar a semente do bem para mais pessoas. SEAC ajudando a caminhada. Se inscrevam, vai divulgando para os seus amigos. Gratidão. Muito obrigado. E é com você, amiga. Boa noite, amigos. É uma alegria, é uma honra, um privilégio estar aqui, como o Rodrigo falou, falando do Livro dos Espíritos, né? Que foi escrito no século XIX e é atualíssimo, como ele bem lembrou. Então, que a espiritualidade amiga possa estar nos inspirando, nos amparando nesse estudo tão maravilhoso e que possamos entender da melhor forma possível. Que assim seja. Hoje o tema abrange as questões 886 a 892 e é dividido, né, em dois textos. O primeiro é caridade e amor ao próximo. Então vamos lá, né? Primeira questão, 896, Allan Kardec pergunta: a famosa frase: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E a resposta magnífica dos espíritos: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. E a Allan Kardec faz um comentário, uma nota lá no rodapé, dizendo, né, que amor e caridade são um complemento da lei de justiça, porque amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos que fosse feito para nós. É o que Jesus nos ensinou, amar uns aos outros como irmãos. E a caridade não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, e não importa de que posição social ele seja, Allan Kardec escreve que quanto mais lastimável for a posição social do outro, né, quanto mais precária a sua condição social, maior deve ser o nosso respeito. Nós vivemos momentos de muitas crises sociais, econômicas, políticas, sanitárias, educacionais, morais. Isso gera muito estresse. E cada um enfrenta o estresse de uma forma diferente. Por isso, nós devemos ir além da tolerância. Devemos desenvolver a
compreensão, que faz parte da caridade moral. Afinal, o que nos incomoda no outro é o que precisamos trabalhar em nós. O outro é um espelho que reflete quem somos. E na questão seguinte, 887, Allan Kardec comenta: Jesus falou para a gente amar os inimigos também. E ele continua: ora, o amor por nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provém da ausência de simpatia entre os espíritos. E a espiritualidade responde, sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus quis dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes, é restituir o mal com o bem. Por este meio, nós nos tornamos superiores a eles. Agora, se a gente procura a vingança, a gente se coloca abaixo deles. Questão seguinte, 888. Olha que pergunta inteligente do Allan Kardec. Que pensar da esmola? E os espíritos respondem: o homem, reduzido a pedir esmola, se degrada moral e fisicamente, né? A gente vê as pessoas aí desabrigadas, não, né? Tão doentes, fragilizadas. E aqui ele diz, ele se embrutece, porque perde até a noção de dignidade. E continua, né, os espíritos. Numa sociedade baseada sobre a lei de Deus e a justiça, deve-se prover a vida dos fracos, sem humilhação para eles. Ela, a sociedade, deve assegurar a existência daqueles que não podem trabalhar, sem deixar a vida deles à mercê do acaso e da boa vontade. Então, né, a sociedade tem a obrigação de cuidar daqueles que estão desempregados, daqueles que estão na miséria. É a obrigação de toda a sociedade. E Allan Kardec, então, retoma: reprovais a esmola? Não, dizem os espíritos, não é a esmola que é reprovável. Frequentemente é a maneira pela qual é feita. Ou seja, a forma como damos a esmola, assim, de uma maneira displicente, para a gente se livrar logo, né, daquela pessoa. E aí eles dizem, né, os instrutores, o homem de bem se antecipa sem esperar-lhe, né, que lhe estendam as mãos. E não é o que a maioria de nós faz, né? A gente está no farol, alguém pede alguma ajuda, a gente nem sempre dá espontaneamente, né? A gente espera que ele venha, me ajuda com aquelas placas, estou passando fome, né? Estou desempregado, tenho tantos filhos. Aí a gente ajuda. Então, diz assim, o homem de bem não espera que o outro venha pedir. É humilhante para ele. O homem de bem se antecipa e ajuda, sem esperar, né, esse pedido da pessoa carente. E aí o Allan Kardec escreve: a verdadeira caridade é boa, é benevolente, está mais no gesto do que no fato de dar alguma coisa. É a forma como nós damos algo a alguém, né? E a caridade, com delicadeza, duplica o seu valor, enquanto que a caridade, com ostentação, né, atende à necessidade do outro, mas não lhe toca o coração. Sei por quê?
de repente ficou tudo escuro, mas voltamos. Então, a verdadeira caridade é boa, é benevolente, está mais no gesto do que no fato, e a caridade com delicadeza duplica o seu valor, né? Então, a pessoa que faz uma caridade sem ostentação, com benevolência, com delicadeza, ela tem um mérito ainda maior. A caridade com a ostentação, pelo contrário, atende à necessidade do outro, né? Deu uma moedinha, mas não lhe toca o coração, né? Ele não se sensibiliza nem com aquela ajuda que ele recebeu, porque foi dada assim, né? De uma forma automática. E a ostentação aos olhos de Deus tira o mérito do doador. Então, aí os espíritos complementam que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. O São Vicente de Paulo, ele deixa uma mensagem aí nesse trecho do Livro dos Espíritos, dizendo: não nos esqueçamos, sejamos encarnados ou desencarnados, cada um de nós está num grau evolutivo. Existem sempre espíritos superiores a nós que nos guiam, que nos orientam, e espíritos que estão abaixo de nós, né? E que temos deveres para com eles. O dever de sermos caridosos, de irmos ao encontro das misérias ocultas, de sermos indulgentes para com os defeitos dos semelhantes, de não menosprezar, né? Mesmo que seja uma pessoa assim, ignorante no sentido de sem instrução, ou mesmo que seja uma pessoa, ainda que carrega muitos vícios, não podemos menosprezar. Pelo contrário, devemos instruir, moralizar, escreve Kardec. E temos a obrigação de sermos dóceis, benevolentes para com todos aqueles que são inferiores, né? Que estão inferiores a nós. Diz ele, mesmo aos seres mais ínfimos da criação. Então, se a gente está na rua, vê aquele né, mendigo, aquela pessoa tão assim sofrida, às vezes até né, nem desequilibrada, então devemos um respeito ainda maior. Vicente de Paula. Quem foi Vicente de Paula que deixou essa mensagem no Livro dos Espíritos? Ele foi um sacerdote católico francês que viveu no século XVI. Ele chegou a ser declarado santo pelo Papa Clemente XII em 1737. Então, ele estava né, numa viagem de navio, foi aprisionado por piratas turcos e foi vendido como escravo a um fazendeiro que era cristão, mas havia se casado com uma muçulmana, se converteu para o islamismo, mas ele se arrependeu de ter deixado o cristianismo, mas ele tinha medo de voltar a ser cristão, tinha medo da punição. Mas, sob a influência de Vicente de Paulo, ele teve coragem de retomar o cristianismo e aí eles foram morar juntos. Inclusive, esse fazendeiro, ele se tornou monge. E o Vicente de Paulo, então, né, já liberto da escravidão, porque o seu senhor, né, se tornou seu companheiro de moradia, né, e se tornou um monge, voltou para a França e lá ele foi encarregado de ajudar os pobres, de visitar os hospitais em nome da rainha da França. Ele lutou, inclusive, pela dignidade dos escravos que eram prisioneiros nas galés. Sabe aqueles navios, né? Eles remavam assim naquela época, século XVI, em condições subhumanas. Inclusive, o Vicente de Paulo chegou a se colocar no lugar de um desses escravos das galés para conseguir libertá-lo. Ele era muito piedoso, muito humilde, e tanto que ele se tornou o capelão geral e real da França.
né, um capelão da rainha, do rei, né? E fundou muitas congregações, confrarias para ajudar os mais necessitados. Muitas dessas confrarias permaneceram, uma delas ainda hoje se mantém, chama Filhas da Caridade. Foi fundada por Vicente de Paulo, lá no século XVI. Ele fundou retiros espirituais tanto para leigos como para sacerdotes. Por isso que ele foi considerado o pai dos pobres e o reformador do clero. E ele foi declarado pelo Papa Leão XIII, mais recentemente, patrono de todas as obras de caridade da Igreja Católica. Voltando ao livro dos Espíritos, né? Então, os Espíritos dizem que a sociedade deve socorrer os pobres. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, item 9, a irmã Rosária, ela, em Paris, em 1860, né, deixa essa mensagem, cujo título é A Caridade Material e a Caridade Moral. E ela ensina que toda religião tem dois preceitos, ou seja, duas recomendações, que amemos uns aos outros, e o outro preceito é fazer aos outros o que quereríamos que nos fosse feito. E que se todos seguissem, né, esses dois preceitos, não haveria mais ódio, ressentimento, não haveria nem pobreza. A irmã Rosália escreve lá no Evangelho segundo o Espiritismo: do supérfluo do rico, quantos pobres seriam alimentados? E assim não mais se veriam nos bairros sombrios em que vivi na minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. E ela explica que a caridade moral materialmente nada custa, mas é a mais difícil de ser praticada, né? Porque envolve essa delicadeza, essa sensibilidade, essa humildade. E no Livro dos Espíritos, questão 889, Allan Kardec pergunta: não há homens reduzidos à mendicância, né? Se tornam mendigos por suas faltas, suas próprias faltas? Sem dúvida, mas se uma boa educação moral os houvesse ensinado a praticar a lei de Deus, eles não cairiam nos excessos que causam sua perda. É disso, sobretudo, que depende o melhoramento do nosso globo. Daqui a pouco, no próximo item, amor maternal e filial, a gente vai falar justamente sobre isso. Assim, que muitos se tornam mendigos porque não receberam uma educação moral na infância. Por isso que caíram nos excessos que causaram a sua perda. Então, questão 890. Pergunta a Kardec: o amor maternal é uma virtude ou um sentimento instintivo, comum aos homens e aos animais? E os espíritos respondem: é um instinto que a natureza deu à mãe, né? Esse amor maternal para a conservação da espécie. Então, as fêmeas cuidam dos seus filhotes. Esse amor maternal é um instinto, mas entre os animais, esse amor é limitado às necessidades materiais e acaba, né, quando os cuidados se tornam inúteis. O leãozinho, o tigrinho, o gatinho cresce, aí não tem mais o cuidado da mãe, né, ou do pai, né? Mas entre os homens, o amor maternal, paternal, persiste por toda a vida e inclui devotamento, abnegação, sobrevive à morte. Quer dizer, é um amor que segue o filho do além-túmulo. Nossos pais, se já estão desencarnados, se eles estão bem, então eles é, conseguirão, né, nos acompanhar, nos orientar, se interessarão por nós. E a missão dos pais, das mães, é ajudar o filho a progredir tanto intelectualmente como moralmente.
No século XVIII, o educador John Amos Comenius escreveu que ensinar não é transferir conhecimentos, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção, né? Para que a pessoa desperte as suas potencialidades. E a construção do homem de bem vai levar à construção de uma sociedade mais justa. E aí a gente vê a enorme responsabilidade dos pais. No século XVIII, Jean-Jacques Rousseau, filósofo, pai espiritual de Pestalozzi, ele defendeu o amor à infância. Ele defendia que era preciso preservar a criança na sua pureza, na sua autenticidade, na sua espontaneidade, porque o homem não é só intelecto, mas ele tem emoções, tem sentidos, tem instintos, tem sentimentos. E no século XIX, Johann Henrique Pestalozzi, educador, né, ensinou que a educação deve levar o ser humano à verdadeira dignidade de ser espiritual, de ser um espírito. Esse é o alvo atingido pela motivação, né, do amor, pela educação motivada pelo amor. E os pais são os primeiros educadores da criança. Paulo de Tarso, em Coríntios 13:13, escreveu: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. O amor, né, é o melhor método pedagógico. E aí o Allan Kardec, olha que bonito que ele escreveu: o educador deveria inspirar-se primeiramente no amor a Deus, pelos seres humanos, cuja característica principal é a incondicionalidade, né? Amar, né? Sem condições, sem exigir troca. No século XIX, Allan Kardec, né, o educador Denisard Hippolyte Léon Rivail, escreveu: a educação é uma arte particular, bem distinta de todas as outras que, por consequência, exigem um estudo especial. Olha o amor aí, maternal, né, paternal. A missão dos pais é educar os seus filhos, é levar a esse progresso moral, como, né, lemos na questão anterior, para que não haja desvio de rota e até a mendicância, né? Então, aqui o Allan Kardec fala que o educador, e pai, mãe é o educador, precisa de condições especiais. É, é, é necessário disposição da parte dos pais para dar uma boa educação, é necessário que tenham qualidades morais, que tenham paciência, sabedoria a toda prova, firmeza misturado à doçura. Os pais devem se esforçar para desenvolver essas qualidades morais. E por quê? Porque seus exemplos ensinam mais do que as palavras. A escritora fantástica Dora Incontri escreveu um livro chamado O Amor Pedagógico. Aí ela fala assim, olha, amor pedagógico, isso é um pleonasmo, né? Porque o amor é sempre educativo, esse amor verdadeiro, porque desperta no outro a sua essência divina, que está adormecida. Por exemplo, na criança, né? Então, o amor é essa doação. Os pais devem doar, né? E de forma desinteressada, sem querer, diz a Dora Encontre, modelar o outro à sua própria imagem, porque isso é orgulho. Então, muitos pais querem que os filhos sigam essa ou aquela carreira contra a vontade deles. Então, isso é modelar, querer modelar o filho à sua própria vontade.
E diz a Adora também, o amor não se melindra, né? Por quê? Porque não faz exigências, não cria expectativas que, se não forem atendidas, leva ao melindre. E esse amor pedagógico, que é um pleonasmo, né, segundo ela, é sempre motivo de alegria. É o amor que está engajado na felicidade alheia, né, que promove a felicidade alheia, não mede esforços, não mede sacrifícios, em proporcionar todas as oportunidades de crescimento espiritual no outro. É um amor que se sublimou, é um amor incondicional. Tudo isso para falar, né, da enorme responsabilidade dos pais, né, do sentido do amor maternal e paternal. Questão 891. Visto que o amor maternal está na natureza, por que há mães que odeiam os filhos, isso desde o seu nascimento? Então, a espiritualidade responde: é uma prova que foi escolhida pelo Espírito, pelo Filho do Espírito, pelo Espírito do Filho, né? Ou uma aprovação, se ele mesmo foi mal, né? Ele foi um pai, um mau pai, uma má mãe, ou até um mau filho em outra encarnação. Então, é uma prova que lhe é imposta. Mas, então, ele renasce e tem uma mãe má, vamos dizer assim. Mas essa mãe má não ficará impune, lemos lá no Livro dos Espíritos. Enquanto que esse filho, né, se ele devotar um amor filial, ele será recompensado pelos obstáculos que haja superado. Complexa situação, né? E o nosso mundo de provas e expiações está cheio, né, desses casos. Questão 892. Quando os pais têm filhos que lhe causam desgostos, não são desculpáveis por não terem para com eles a ternura que o teriam em caso contrário? Então, não, porque é um fardo que lhes é confiado e sua missão é a de fazer todos os esforços para os reconduzir ao bem. Então, né, muitas vezes, os maus costumes dos filhos são decorrentes da negligência dos pais e não cuidar da educação moral dos filhos, né? Então, quando os filhos causam desgostos, os pais, né, não têm obrigação de ser internos para com eles, e os espíritos, não, eles têm obrigação, sim, né? Deus confiou esse filho a eles para reconduzi-los ao bem. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem as instruções do Espírito Santo Agostinho, na parte cujo título é A Ingratidão dos Filhos e Laços de Família. E ele explica que a ingratidão é fruto do egoísmo, sim, mas nas várias encarnações nós lesamos, fomos lesados, e quando, né, fomos prejudicados, se nós somos prejudicados, muitas vezes carregamos o ódio, a mágoa, o desejo de vingança, desde lá o plano, né, desde o plano espiritual. Só que lá no plano espiritual existem tratamentos, existem escolas, e o espírito eventualmente acaba entendendo por que que ele foi injuriado, porque ele também, numa encarnação assim, bem, né, anterior pregressa, também injuriou, também prejudicou. Por isso é preciso perdoar, reconciliar. E aí, o que que acontece, né? Primeiro ele estava naquele ódio, né? E daí ele entende que ele é uma lei de ação e reação, né? Que se ele foi prejudicado, nada é por acaso, é o retorno do que ele também fez. E aí ele pede para reencarnar com seus desafetos na mesma família. E aí que surge a ingratidão dos filhos, aquela repulsa, aquela antipatia que vem de vidas passadas. Santo Agostinho escreve:
o contato incessante dos seres que ele odiou é uma prova terrível, da qual às vezes sucumbe, se a sua vontade não for bastante forte. Então, né, quantos casos aí de famílias que têm conflitos muito graves entre pais e filhos, é uma prova terrível. E muitas pessoas sucumbem diante desse teste, né, ou dessa provação, se não forem suficientemente fortes para superar, quererem, né, superar essa situação. E então a gente vê que o Santo Agostinho aqui dá instrução aos pais que têm filhos ingratos, para que tenham paciência, compreensão, para que cumpram seus deveres de pais amorosos. Então, agradecemos, né, a espiritualidade amiga, esses ensinamentos tão, como o Rodrigo falou, atualíssimos, né, porque ainda não estamos nessa condição de amar incondicionalmente. Muitas famílias vivem de forma assim bastante desestruturada, conflituosa, e os conhecimentos que a doutrina espírita traz esclarecem o porquê, né, desse sofrimento todo. Então, vamos fazer uma vibração neste momento de olhos fechados. Vibremos pela implantação do Evangelho nos lares, nas casas espíritas, em todos os templos religiosos. Vibremos pelos que estão reunidos na reunião de hoje e também por todos os que estão ausentes. Vibremos pelo Vale dos Suicidas, pelo umbral e pelas trevas. Vibremos pelo Vale dos Abortados, pelos oceanos e aos médicos do espaço. Vibremos pelo nosso tratamento, pelo recolhimento dos espíritos. Vamos pedir pela limpeza dos ambientes, aproveitando. Pedimos para os espíritos de luz colocarem os remédios nos copos com água. Vibremos aos enfermos, tanto do corpo como do espírito. Vibremos pelos hospitais, pelos velhinhos e pelos moradores de rua. Vibremos a todos, encarnados e desencarnados, graças a Deus e graças a Jesus. E que a paz do Mestre nos abençoe em todos os dias de nossas vidas. Abençoe todos que aqui estamos ou que ainda estaremos, né? E abençoe também os nossos lares. Que assim seja. Uma boa noite, amigos.